Eu poderia começar essa descrição dentro das formalidades e me apresentar com o meu nome de batismo, me chamo Rosane Arminda Pereira, porém eu não conseguiria chegar a nenhuma autodenominação justa. Então eu me apresento como Rosane de Manuel. E antes que me perguntem, eu digo Rosane de Manuel de Alvino. Era assim a forma com que meu pai se apresentava, deixando bem entendido que se tratava filho de alguém muito importante na Bahia. Mesmo se fosse mais um daqueles trabalhadores daquela cidade pequenininha chamada Caculé. Eu acrescento ainda que eu sou filha de Manuel de Alvino e Alzira de Alcides. Constantemente, os nomes daquela região eles eram empoderados com os nomes dos seus pais, para deixar bem claros e deixar os seguros que se tratava da figura de um homem. Porém, a minha mãe pensava bem diferente e ela dizia que ela era Alzira de Arminda, ao invés de Alzira de Alcides. Por esse motivo, o nome da minha avó ele ficou na minha lembrança e no meu registro civil, para direcionar de onde que eu estava vindo. E conforme os pensamentos da minha mãe, assim se foi. A minha história ela não começa na Bahia, em hora de nascimento, mas ela começa em hora de produção. Eu fui reproduzida numa casa de barro logo após as férias dos meus pais, mas primeiramente eu quero fazer uma ressalva dizendo das condições antes do meu nascimento com os meus pais e os meus irmãos que não eram muito fáceis. Antes deles chegarem em Curitiba, de fato, que foi aonde eu nasci, eles passaram por diversas trincheiras e quixabeiras. Eu cansei de ouvir meu pai dizer, cansei de quebrar muita pedra no asfalto fazendo essas trincheiras, mas eu não precisei cortar nenhuma árvore quixabeira. Ah, quem dera fosse essas quixabeiras porque eram ótimas nas construções civis. Eles saíram da Bahia levando o que não tinham até o interior do Paraná. Por fim, em Curitiba tiveram outras oportunidades, inclusive serem pais quarentões. E 6 meses após o meu nascimento, minha mãe podia comprar a casa própria. Eu explico. Acreditou naquela sorte de ser mãe aos 40 e fez com fé o jogo na loteria. Acreditou tanto que daquelas palavras, aquela palavra sorte, se tornaria tão ambígua para descrever as duas. Eu tive uma realidade bem diferente dos meus irmãos em estudos. Eu estudei metade do tempo em escola pública e a outra também. Até os meus pés entenderem o que seria uma universidade privada, eu cursei mediante uma bolsa de estudos. E assim foi que as coisas foram acontecendo. A nossa casa própria quase veio a leilão. Jogos de sorte às vezes dão azar. Eu não gostaria de estar contando essa história, mas nada comparado àquela sorte de estar viva hoje, sabe? Trabalhei, estudei, trabalhei na mesma proporção e na mesma determinação. Deu tempo para recuperar a casa e conseguir a minha graduação. Me formei em marketing, realizando o meu sonho de construir o que os meus pais não puderam começar. Eles não eram alfabetizados na escrita, mas eram formados na vida. Seria esse o começo dessa nova vida? Não demorou muito tempo para minha mãe nos deixar. Quando um inteiro é dividido em partes de mesmo tamanho, chamados essas partes de frações do inteiro, se o inteiro se for dividido em 2 partes iguais, cada parte será uma metade do inteiro. Se o inteiro for dividido em 4 partes iguais, será 1/4 do inteiro. Partilha. 1/4 do inteiro da minha história faleceu com a morte da minha mãe. Eu acreditava que a única forma de substituir a ausência dela era se eu tivesse um filho. 1 ano após a sua morte,
acreditar nessa tal sorte, eu estaria conhecendo outro 1/4 desse inteiro. Me casei com o Wagner do jeito que a dona Alzira queria. Igreja, bolo, povo brigando, lembrancinha de casamento. Recorde foi 9 meses para que tudo acontecesse e mais uma outra parte daquele 1/4 dia inteiro. Eis a chegada do rei Arthur para dizer que eu estava muito errado e ninguém substitui ninguém. A alegria de ser mãe me tornou por completa meu coração e me levou também a uma tristeza, porque me fez lembrar como eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui. Eu dei sequência a tudo que era meu por direito. A minha identidade, a minha história, a minha ancestralidade, mas foi no dia 4 de julho que em 1/4 da nossa casa a partilha, ou seja, o outro inteiro, 1/4 daquele outro inteiro partiria. Aos pés daquela cama eu segurava um bolo de festa e este só seria simbolizado aos meus 35 anos se meu pai existisse conosco. Ele não conseguiu segurar o bolo, mas ele segurou na minha mão, fazendo eu entender quem era Rosane e Rosane de Manuel de Alvim. Ele deixou o seu violão, sua paixão, pois o outro dono, seu neto, naquele mês ainda completaria 5 anos. Mas agora é todo dia 10 que vem uma cantoria bem diferente. Uma comemoração à vida do meu pai, uma comemoração ao nascimento do meu filho. Eu não sei o que os números significam. Eu nunca fui boa em exatas, sou de humanas. Mas assim como Belchior, eu me considero uma sujeita de sorte. Meu nome é Rosane Arminda Pereira, eu sou formada em marketing, esposa do Wagner, pós-graduada e alfabetizada em alfabetização e letramento, mãe do Arthur, pós-graduada em licenciatura brasileira, filha de Manuel Pereira, palhaço de hospital, filha de Alzira Pereira da Silva, capoeirista, irmã do José e do Daniel, educadora e acrescento ainda minha história. Às vezes madura, às vezes eu caio de madura. Sempre preocupada, sempre preocupada, nem um pouco complexa, acreditando no que me completa. Axé.